E aí, pessoal, boa noite a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para que vocês possam enxergar. Inicial, vocês refizeram ou fizeram a leitura que eu sugeri no nosso último encontro a respeito da atividade de formação patrimonial? Vocês chegaram a revisar, deram uma olhada? Alguém tem alguma pergunta a fazer a respeito dela? Ninguém? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje, o tema é formação patrimonial, tá? Como se dá a formação, como se constitui a formação patrimonial de uma sociedade, entidade. A gente já iniciou, quando explicamos os assuntos anteriores, a gente já vinha explicando como se dá essa formação. Então, na verdade, a aula de hoje, ela se torna um reforço, tá? É mais um reforço, uma explicação do que a gente já está acostumado a ver. Tá? Então, como esse assunto a gente já vem trabalhando alguns dias atrás, algumas aulas atrás, eu gostaria que hoje tivesse uma participação maior da turma de vocês, tá? Para que a aula ela consiga ser mais produtiva, tá? E que eu consiga também sentir aonde é que vai estar a dificuldade de vocês, tá bom? Eu estou convidando isso aqui com vocês, porque se por acaso a atividade ela for realizada simplesmente por mim, a gente vai ter dois prejuízos. Nem vocês vão estar praticando e nem eu vou conhecer aonde é que está a dificuldade de vocês. Então, eu gostaria muito, tá? Hoje eu vou insistir muito para que o andamento da aula ela se dê por meio de vocês, com a participação de vocês, tá certo? Até esse momento, eu relacionei aqui, ó, feito vocês podem ver, sete acontecimentos possíveis de surgir numa empresa, tá? Desde a abertura até a realização de vendas, tá bom? Embora aqui só tenha 7, a gente não vai se limitar a esses 7. A partir do momento que a gente começar a fazer a atividade, eu gostaria que, se por acaso vocês tiverem alguma curiosidade de como é que se dá a movimentação ou o registro de algum fato específico, vocês fiquem à vontade em falar, em sugerir, que eu vou incluir aqui para que a gente crie aqui um histórico do que pode acontecer numa empresa, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazendo essa estrutura. Cada acontecimento eu vou fazendo essa estrutura, tá? Então, eu vou aqui já criar a estrutura de um patrimônio, tá? De um patrimônio. Após a gente ver esse assunto, a gente já vai entrar no assunto de balanço patrimonial, como se dá a estrutura do balanço patrimonial. Então, já vou acostumando aqui falando patrimônio, e depois a gente vai criar umas regras dentro do patrimônio para chamar esse patrimônio de balanço patrimonial, certo? E eu vou criar uma mesma estrutura dessa, embora a gente... Não, agora eu não vou criar não, para não confundir vocês, tá? Mais na frente eu crio e explico o que é que eu criei. Então, aqui está o nosso patrimônio que a gente já está acostumado a trabalhar com essa estrutura. O patrimônio ele é dividido em 3 grupos, pessoal, em 3 grupos. Quais são os grupos que compõem o patrimônio? A gente tem um grupo que é do lado esquerdo e 2 grupos que são aqui do lado direito. Tá? O patrimônio, só lembrando, ele tem a finalidade de demonstrar os bens, direitos e as obrigações. Do lado esquerdo aqui a gente tem os bens e direito aqui a gente tem as obrigações.
Relembrando a aula passada, o lado das obrigações é conhecida como as origens de recursos, tá ok? As origens de recursos. Essas origens, ela é dividida entre origem de terceiro e origem própria, de recursos próprios, tá bom? Capital de terceiro e capital próprio. Então, iniciando aqui, vamos iniciar inserindo o nome dos grupos. Quais são os grupos que compõem o patrimônio? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Boa, Vitória. Então, o patrimônio, ele é formado pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Tá? Então, são 3 grupos que compõem o patrimônio. Embora o patrimônio líquido esteja no mesmo lado do passivo, é muito importante a gente ter em mente que o patrimônio líquido ele não pertence ao passivo. Tá? É um grupo distinto, assim como o passivo também é um grupo distinto. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá iniciando. Ó. 2 sócios decidem abrir uma empresa e decidem investir inicialmente R$ 500 mil, na proporção de 50% cada e em dinheiro com depósito bancário. Então, abriu-se a empresa, tá? Criou-se ali um contrato social, estipulou quem seriam os sócios daquela empresa, estipulou o investimento inicial que foi de 500 mil, estipulou a participação que cada um terá na empresa, 50% cada um. Então, cada um entrou com 250 mil. Todo esse recurso arrecadado pela empresa, a empresa arrecadou reais, foi aplicado numa conta corrente aberta em nome da empresa. Como é que vai ficar esse patrimônio após esse acontecimento? Como é que ficará esse patrimônio, esse acontecimento? Agora é com vocês, tá? Capital social no valor de 500 mil. Capital social fica em qual grupo, Demóstenes? QL, perfeito. Então, aqui, capital social. O que é capital social, professor? Capital social é uma conta contábil que registra o investimento que o sócio faz na empresa, tá? Então, 500 mil de capital social. Lembrando que sempre o total do ativo tem que ser igual ao total de passivo. Então, aqui a gente tem, nesse momento, 0 no ativo e no passivo a gente tem aqui 500 mil. E vai para a conta também no ativo. Qual nome a gente pode dar no ativo, Vitória? Na segunda hemorragia menos normalizada. Sobre a minha vacinação. Conta movimento, tá? Então, ó, o nome que se dá é, a gente usa banco, só banco já resolve, ou banco, conta, movimento. Ele vai fazer xixi, pessoal, viu? alguém tá com o microfone aí ligado, tá? No chão. Ele vai fazer xixi, ele acabou de tomar uma donação de água. E 500 mil tem aqui conta movimento. Então, ó, analisando essa situação, a gente percebe que a empresa arrecadou 500 mil reais e aplicou 500 mil reais no ativo. Então, essa aplicação de 500 mil teve origem aonde? Teve origem no capital próprio. Então, foram os sócios que aplicaram 500 mil nessa empresa. Essa empresa agora deve 500 mil aos sócios, então por isso que está aqui do lado direito, todo direito é dívida, e a gente tem aqui no ativo 500 mil. Perfeito, pessoal? Uma vez constituída a empresa... Ai, que ódio!
Pessoal, alguém está com o microfone aí aberto, tá? Xixi. Xixi, pai. Vamos lá, então, tá, pessoal? Uma vez, a empresa agora já está aberta, tá? Já está aberta. Então, após abrirem a empresa, é feita uma retirada de dinheiro do banco. Contudo, o objetivo dessa retirada é para se ter dinheiro para gastos futuros que necessitem de pagamento em espécie. O valor da retirada foi R$20.000. Tá? Então, percebam que a empresa ela tem dinheiro no banco, tá? Tem lá R$500.000 no banco. Os sócios resolveram tirar 20 mil do banco, então fizeram um saque de R$20.000, sendo que esse dinheiro ele não foi gasto ainda. Esse dinheiro ele foi retirado porque pode acontecer de a empresa precisar de dinheiro em espécie para efetuar o pagamento, a compra de algo. Então, o que ela fez foi simplesmente realizar um saque no valor de R$20.000. Após essa retirada de R$20.000, como é que fica o patrimônio dessa entidade? Agora é com vocês, tá? Vai para o ativo como caixa? Todos entenderam? Como, Gilvan? Vai para o ativo como caixa? Vai para o ativo como caixa. Perfeito. Então, aqui a gente tem no ativo caixa, R$20.000. E faz o quê, Gilvan? Além de colocar 20 mil no caixa? Tem que retirar lá onde foi retirado lá do... Agora me enrolou. Do banco, não é isso? Então, a gente vem aqui no banco ó, e faz uma retirada no valor de 20 mil. Gente, percebam aqui o seguinte, ó. Esse mecanismo que a gente faz de toda vez que registrar a movimentação numa conta, obrigatoriamente a gente precisar registrar em outra. Tanto faz sendo, independente de ser no próprio, dentro do próprio ativo, que foi o que a gente fez, incluiu 20 mil no caixa, retirou 20 mil do banco. Então, a gente movimentou só o ativo. Ou então, feito a gente fez na primeira movimentação, que colocou 500 mil aqui e também colocou 500 mil no ativo. Essa movimentação dupla, que a gente obrigatoriamente faz em, no mínimo, duas contas, percebam que, no mínimo, a gente sempre movimenta duas contas. Isso é chamado de um método na contabilidade, chamado de método das partidas dobradas. Em que consiste o método das partidas dobradas? Esse método, ele traz o seguinte, ó, que toda vez que a gente realizar o débito em uma conta, a gente não falou de débito ou crédito, tá? Porque não acho que seja tão interessante a gente tratar disso com vocês de débito e crédito. Mas eu vou falar aqui para vocês, toda vez que tem o débito em uma conta, terá um crédito, um ou mais crédito, deixa eu colocar assim, um ou mais crédito em outras contas de igual valor, tá? De igual valor. Isso aqui é o que se chama de método das partidas dobradas, tá? O método das partidas dobradas. Então, se a gente tivesse estudando débito e crédito, vou destacar aqui o nome débito e crédito,
Aqui a gente estaria fazendo um débito numa conta e um crédito noutra conta. O que a gente está dizendo é que toda vez que a gente tiver um débito em uma conta no valor de 20 mil, obrigatoriamente eu tenho que ter um crédito de igual valor. 20 mil. Obrigatoriamente eu tenho que ter um crédito de igual valor. Então, isso é o que se chama de método das partidas dobradas. É por esse motivo que sempre o ativo vai ser igual ao passivo. Porque toda vez que eu mexer em uma conta, eu preciso mexer em outra conta com o mesmo valor. Tá? Então, sempre vai bater. Ok, pessoal? Então, aqui a nossa empresa ela está constituída. A gente já fez 2 movimentações na empresa. Vamos para a terceira. Então, o terceiro acontecimento, a empresa está constituída, tá? A gente tem aqui 500 mil aplicados no ativo e 500 mil é a origem desses recursos que está demonstrado no patrimônio líquido. Então, após a empresa estar aberta, houve aquisição de imóveis e utensílios para o escritório no valor de 15 mil reais. Então, nesse terceiro dia aqui, houve aquisição de imóveis e utensílios para o escritório no valor de 15 mil reais. O pagamento dessa aquisição ele foi realizado com 50% de entrada, via Pix, e o restante será pago após 30 dias. O que é que a gente faz agora para demonstrar esse acontecimento? Aquisição no valor de 15 mil. Agora é com vocês, tá? Temos aqui na sala 15 pessoas, tá? Então, nem que seja para sair o resultado errado, eu preciso que vocês participem. No ativo entra 15 mil, e a gente bota no 15 mil aqui qual conta Demóstenes, para demonstrar essa movimentação. A gente vai entrar 15 mil aqui no ativo. Móveis, perfeito. Então, a gente aqui chama de móveis, tá? Se quiser colocar móveis e utensílios, também está certo, tá? Então, a gente colocou aqui uma aquisição aqui de 15 mil. A pergunta que se faz é, qual foi a origem dos recursos 7.500 no caixa? Todos concordam? 7.500 aqui no caixa. E o que mais? Vamos lá, pessoal. 7.500 no passivo como duplicatas a pagar. Então, duplicatas a pagar 7.500. Então, ativo bate com passivo. Aparentemente, beleza. Né? Alguém quer fazer alguma observação com relação a essa movimentação? Não sai do banco, não. Vitória questiona. Por que, Vitória? Verdade. Demóstenes concorda. Verdade. Porque foi Pix. Perfeito, tá? Então, quando a gente faz um Pix, o dinheiro ele não sai do nosso bolso físico, né? O dinheiro não sai físico. Quando a gente faz um Pix, o dinheiro sai da conta corrente. Então, sai do banco. Então, a gente vem aqui no banco, ó, e retira os 7.500. Bem observado, Vitória. Ok? Todos concordam? Pessoal, esse assunto é difícil para vocês. Todo mundo aqui compreende como é que faz a movimentação, como a gente está fazendo essa movimentação. Ok, professor, ok. Ok, Giovanni? Então vamos lá, tá? Então vamos aqui para o quarto. A gente parte de uma
situação já existente. Então, essa aqui é a nossa situação. E o que é que aconteceu aqui no quarto dia? Aquisição de veículo no valor de 86 mil, por meio de financiamento bancário em 86 meses. Desconsiderar qualquer incidência de juros, tá? Não vamos trabalhar com juros. Então, vamos pensar aqui, a empresa adquiriu um veículo no valor de 86 mil, por meio de um financiamento bancário em 86 meses. Como é que a gente faz? Vamos lá, pessoal? Pessoal, participem, tá? Vocês podem sentir muita dificuldade em fazer isso só. Aparentemente é tranquilo, mas vocês podem sentir dificuldade. Welder, veículo no ativo, perfeito, tá? Veículo no ativo, no valor de 86 mil reais. Financiamento em passivo, perfeito. Financiamento a pagar no valor de 86 mil reais. Perfeito, tá? Até agora, alguma pergunta, pessoal? Tá dando para entender? Pessoal, vou desligar aqui a câmera, que está aparecendo uma mensagem que pode ficar mais lento, tá? Alguma pergunta até aqui? Está dando para entender a construção? Então, vamos para o quinto. Por mim, está ok. Então, vamos lá para o quinto. Uma pergunta que sempre me fazem. No dia a dia da empresa, a demonstração é feita exatamente dessa forma? A cada acontecimento se cria um patrimônio novo? Não, tá? Tecnicamente, não. Embora a cada acontecimento seja possível gerar um patrimônio. No dia a dia, a forma como se trabalha é através de um sistema. Então, o sistema, a gente só vai alimentando essas informações. A gente precisa, na verdade, para fazer com o sistema, a gente precisa entender o funcionamento do débito e o crédito, porque o débito e o crédito é o mecanismo utilizado pela contabilidade para fazer o registro nas contas contábeis. Então, a gente precisa entender o débito e o crédito e ir movimentando as contas e conhecer as contas, tá? Então, a cada movimentação, alimentação que a gente faz nas contas, é possível gerar um relatório, mas não necessariamente a cada movimentação se gera um relatório desse, tá bom? Então, o quinto dia, aquisição de mercadorias para revenda, no valor de 30 mil. O pagamento será realizado em 60 dias. Aquisição de mercadorias para revenda, no valor de 30 mil. O pagamento será realizado em 60 dias. Mais alguém? E agora a gente teve a participação aqui de Gilvan, tá? Vamos ver se eu me lembro. De Vitória, Demóstenes, o Helder. Vamos participar os demais também, tá? Pode ser estoque no ativo, professor? Estoques no ativo, perfeito, Clóvis. Estoques no ativo, no valor de 30 mil. Ok. Então, a gente aplicou 30 mil no estoque. E de onde é que veio esse recurso, Clóvis?
No caso, vai ser para pagar para 60 dias, né? Então fica no passivo, Isso. né? No passivo, perfeito. Então a gente vem aqui no passivo. Vou baixar isso aqui um pouquinho. E coloca aqui no passivo 30 mil. Qual a nomenclatura, Clóvis, que a gente poderia colocar aqui no passivo para representar esses 30 mil? Deixa eu ver, professor. Não tô ouvindo, não tô lembrado, não tô bem lembrado, não, professor. Uhum. Essa é a dificuldade, às vezes, que eu costumo dizer que normalmente se tem quando está iniciando. Tá? Essa movimentação, aparentemente, ela é fácil. O que a gente precisa, com o tempo, adquirir é o conhecimento dessas nomenclaturas, que são as contas contábeis. Tá? Então, Demóstenes aqui falou, duplicatas a pagar. Perfeito, tá? Então, quando a gente compra a prazo, normalmente a gente fica com uma duplicata a ser paga. Tá? Então, a gente pode colocar aqui duplicatas a pagar 30 mil. Tá? Ou, eu vou acrescentar, poderia ser aqui, tá? Conforme Demóstenes aí traz, ó, poderia ser aqui. Eu vou acrescentar uma nova conta só para que a gente aumente ainda mais o nosso vocabulário com relação a contas, tá? Mas poderia perfeitamente ficar aqui em duplicatas a pagar. Tanto faz ficar duplicatas a pagar ou simplesmente fornecedores. Tá? Mas, repito, poderia tranquilamente ficar ali em duplicatas a pagar. Coloquei aqui o nome fornecedores só para aumentar o nosso vocabulário quanto aí às contas contábeis. Tá? Gente, até esse momento aqui, qual é o valor do capital de terceiro dessa empresa? Essa empresa eu consigo enxergar que ela trabalha tanto com capital de terceiro quanto capital próprio. Qual é o valor do capital de terceiro? Olhem aí, faça a conta se for preciso, mas me fala qual é o valor do capital de terceiro dessa empresa. 123.500. Perfeito, tá? 123.500. É o somatório de duplicatas a pagar, financiamento a pagar e fornecedores, 123.500. Então, o passivo, esse lado aqui do passivo, a gente costuma chamar ele de passivo exigível, tá? Passivo exigível. Então, o passivo exigível dessa empresa é 123.500. E o valor do capital próprio? Valor do capital próprio. R$500 mil. Tá? Que está aqui no patrimônio líquido. Capital próprio, 500 mil. Welder, quer falar alguma coisa? Professor, no caso aí, quando tiver alguma coisa a pagar e ele for em prazo estendido, ele pode entrar como duplicatas a pagar ou fornecedores, né? Como o senhor colocou? Isso. Perfeito. Tá? Toda vez que eu comprar a prazo, 30, 60, 90, 120, tá? 12 meses, tanto pode ser duplicatas a pagar ou pode ser fornecedores. Pode ser os dois. Ok? Era isso, Helder? Sim, professor, beleza. Beleza, então vamos lá, tá? Professor, repete sobre o passivo exigível, tá? Então vamos lá, passivo exigível. O passivo exigível, ele é todo esse lado aqui o lado direito do patrimônio, que são as obrigações. Então, passivo exigível são obrigações, tá? Porém, a gente exclui o patrimônio líquido. Passivo exigível é tudo aquilo de obrigações que não é patrimônio líquido. Por quê? Aqui, em regra, existe
uma data de vencimento. Tá? Em regra, existe uma data de vencimento. Toda vez que eu pego dinheiro, pego recursos com pessoas que não são os acionistas da empresa, normalmente existe um prazo para ser pago aquele recurso. Daí o nome passivo exigível. Já o patrimônio líquido, que também pode ser conhecido como um passivo não exigível. Por que não exigível? Porque, via de regra, quando a gente cria uma empresa e aplica um valor naquela empresa para constituir aquela empresa, ou aplica depois da constituição, via de regra, a gente não tem um prazo pré-determinado. Não existe uma data para que aquela empresa ela possa devolver aqueles recursos para os acionistas. Embora possa chegar no mês que vem, no mês seguinte, o acionista requerer a parte dele da sociedade, tá? Mas, via de regra, não existe um vencimento. Daí o nome aqui do lado direito, a gente poder dividir entre passivo exigível, que é o capital de terceiro, e o passivo não exigível, que é o patrimônio líquido. Pode acontecer também, pessoal, e aqui eu vou criar, já que o 8º exemplo, para ficar registrado, empréstimos, tá? Empréstimos obtidos pela entidade por meio de seus acionistas, tá? Valor do empréstimo. Vamos colocar aqui um exemplo, 50 mil. 50 mil, tá? Prazo de pagamento. A ser pago em 180 dias. Professor, A ser pago em 180 dias. Pode falar. esse capital social pode ser alterado? Pode, tá? Exatamente, ser alterado. Um desses exemplos aqui, eu vou acrescentar agora o 9º para abranger a pergunta de Clóvis. Tá assim, ó. Aumento de capital social valor do aumento passando a ser a partir desta data um valor de, vou colocar assim, ó, 550 mil reais. A integralização do aumento se deu por meio de um imóvel, tá? Vamos pensar assim, ok, Clóvis? Vamos pensar assim, ó. Essa empresa resolveu aumentar o capital social, tá? Resolveu aumentar o capital social para 550 mil, tá? Resolveu aumentar para 550 mil. A integralização desse aumento se deu por meio de um imóvel. Por que se aumentou o capital social? Porque os sócios quiseram, tá? De repente, eles foram participar de alguma licitação, foi precisar de algum financiamento bancário, e o banco só realizava a transação se a empresa tivesse um valor X de capital social. Então, os sócios fizeram um aporte de novo recurso na empresa. Perfeito? Tanto poderia ser um aumento, também poderia ser uma diminuição. Perfeito? Então, vamos chegar aqui nesse 9. Certo, professor. Deu para entender. Obrigado. 9. A gente tem uma situação já aqui específica. O que é que aconteceu aqui no 9? Ó?
Venda de 50% do estoque. Então, percebam que a gente tem aqui estoque, ó. Por isso, vendeu. Venda de 50% do estoque à vista. A venda foi feita à vista. Recebimento realizado via Pix. A venda foi pelo preço de custo. Como é que a gente faz agora isso aqui, pessoal? Preciso de vocês, tá? Venda de 50% do estoque. A venda foi à vista. Recebimento realizado via Pix. A venda foi realizada a preço de custo. E agora? 15 mil no banco. Perfeito, tá? Então a gente vem aqui no banco, ó. Entrou 15 mil no banco. Entrou 15 mil no banco. Aí eu fico com uma diferença aqui entre ativo e passivo. O que é que eu preciso fazer? Sempre que eu movimentar uma conta, obrigatoriamente eu preciso movimentar uma outra conta. Método das partidas dobradas. Sai os 15 do estoque, né, professor? Sai o 15 do estoque. Perfeito. Perfeito. Sai 15 do estoque. Se eu vendi, eu não tenho mais 15 do estoque. Tirar do estoque, conforme Rafael aqui fala também. Perfeito. Ok, pessoal? Tranquilo. Pessoal, agora deixa... Não, vamos para o sétimo aqui. Vamos para o sétimo, tá? E depois eu vou voltar aqui para o 6, que eu preciso explicar uma coisa ainda aqui no 6 para vocês. Mas vamos para o 7 para não misturar as coisas. Vamos aqui para o 7. O 7 também é venda, ó. Venda do restante do estoque. Então, vendeu o restante do estoque de mercadorias. A venda agora foi a prazo. O valor da venda foi 20 mil reais. E agora? Eu vendi o restante do estoque. A venda foi a prazo. Então, só vou receber esse recurso futuramente. E o valor da venda agora foi 20 mil reais. E agora, turma? Baixa o estoque. Perfeito, né? Se eu vendi, eu não tenho mais o estoque. Vou baixar o estoque. Então, vou tirar os 15 mil. Zerei meu estoque. Baixei o estoque. E agora? O que é que falta fazer? O fato é duplicatas a receber. Perfeito, Demóstenes. Duplicatas a receber fica no ativo ou no passivo? Ativo, tá? Por que, professor, duplicatas a receber vai para o ativo? Porque é um direito. Eu vendi, tá? Eu vendi a minha mercadoria a prazo, não recebi o recurso ainda, então fiquei com o direito a receber. Ativo é direito, então duplicatas a receber. Eu fico quanto aqui para receber? Fiquei com quanto para receber? Qual o valor da duplicatas a receber? 20 mil reais. Perfeito. 20 mil reais é o valor a receber. O Helder aqui me fala de 5 mil. O que seria esses 5 mil, Helder? Não, professor, Notem que o meu ativo... Pode falar, Helder. Eu pensava que, no caso, diminuir o estoque ficava só 5, mas o colega aí informou certo. Beleza. Beleza. Tá? Eu vendi todo o meu estoque. Então, aquele estoque que eu tinha de 15 mil, agora eu não tenho nada. Por isso ficou zerado. Duplicatas a receber, eu vendi por 20. Então, eu vou receber 20 mil reais. Tá? Vendi por 20. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu tinha uma mercadoria que me valia 15 mil, eu vendi por 20. Tá? Aqui eu ainda tenho uma diferença entre o ativo e o passivo. Que diferença é essa que tem? Ó? Tem uma diferença aqui justamente de 5 mil reais, que é lucro. Lucro de 5 mil reais. Perfeito. Onde é que entra esse lucro?
no PL. Perfeito, tá, pessoal? Então, venho aqui no lucros, que a conta é lucros ou prejuízo acumulados. No valor de R$500. Não é 5 mil não, professor? O lucro? 5 mil, estou botando 500. 5 mil, professor. Perfeito, obrigado, tá? 628.500, 628.500, perfeito. Entenderam, pessoal, isso aqui? Todos entenderam? Eu sim, professor. Agora eu queria perguntar aqui para vocês, ó, vejam que o patrimônio, ele acumula as informações, ele acumula. Então, as informações, elas se sobrepõem, porque ela vai acumulando. Se eu olho apenas para esse patrimônio aqui, ó, apenas para esse patrimônio que vocês estão enxergando, e faço uma pergunta, qual é o valor até esse momento, tá? Até esse momento, qual foi o valor do faturamento dessa empresa? Essa empresa faturou a quanto até agora? Essa pergunta também pode ser feita. Qual foi o valor da receita? Tá? Imagina que você é o proprietário dessa empresa. Eu chego, Clóvis, até o dia de hoje, a gente vendeu quanto? Qual foi o valor da venda? No caso, professor, foi os 15 mais 20, né? 35. O demonstrante já respondeu aí. 35. Perfeito, como o demonstrante aqui fala. Mas a gente consegue ver pelo patrimônio, só nesse patrimônio aqui que vocês estão enxergando, a gente consegue chegar nessa conclusão que existe aí um faturamento ou uma receita de R$35 mil? Por aí não. Vocês conseguiram me responder porque eu estou construindo com vocês um passo a passo. Então, está na memória de vocês que no dia anterior houve uma venda de 15, no dia atual houve uma venda de 20, então o faturamento da empresa até o dia de hoje é 35. Mas a contabilidade, ela é elaborada principalmente para usuários externos, que não estão no dia a dia da empresa. Então, ele precisa dessa informação, tá? Como é que ele vai enxergar essa informação? A gente tem, além do patrimônio, a gente tem uma outra demonstração contábil que mostra o resultado da empresa, que a gente vai estudar mais na frente, que é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração, ó, ela vai confrontar o que a empresa tem de despesa e o que a empresa tem de receita. A diferença entre despesa e receita vai ser justamente ou um lucro ou um prejuízo. Tá? Ou vai ser um lucro ou vai ser um prejuízo. Então, essa demonstração, ela tem a finalidade de fazer esse detalhamento, tá? Se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo, vejam que ele é uma conta que pertence ao patrimônio líquido. Ó. Lucros ou prejuízos acumulados é uma conta que pertence aqui ao patrimônio líquido. Então, eu fiz dentro do patrimônio para facilitar o entendimento de vocês. Ó. Mas aqui, que tem que aparecer receita com venda de mercadorias. Qual foi o valor da venda? O valor da venda nesse dia aqui tinha sido 15 mil. Ó. O valor da venda aqui tinha sido 15 mil. O lucro, ele é... Deixa eu botar aqui em cima assim. Total de despesa, total de receita, tá? O lucro, ele é o resultado das receitas menos as despesas. Eu vou ter um lucro
ou um prejuízo. Então, nesse dia, a empresa teve uma venda de 15 mil, mas para obter essa venda, ela teve um custo das mercadorias vendidas. Custo das mercadorias vendidas. Qual foi o custo dessa venda que a gente fez nesse dia? Como a gente vendeu a preço de custo, coincidentemente, o custo dessa venda foi 15 mil reais. Então, a gente nem teve lucro, nem teve prejuízo. Por isso que aqui ficou zerado, lucro ou prejuízo. Entenderam, pessoal? Se a gente for analisar agora o dia seguinte, trazer aqui para o dia seguinte, ó. Então, o dia seguinte, a gente teve uma receita, a gente vinha tendo já uma receita de 15 mil, nesse dia a gente teve uma receita de 20. Então, a gente acrescenta aqui 20 mil. E a venda, a gente vendeu algo que custava 15, a gente vendeu por 20. Então, o custo daquela mercadoria vendida, ele foi 15. O custo da mercadoria vendida, ele foi 15. Então, a gente tem 30. Aí, ó, sempre vai ter uma comunicação entre a demonstração do resultado e o balanço patrimonial, porque esse lucro ou prejuízo acumulado, ele vai vir da demonstração do resultado. Aí aqui a gente consegue responder a pergunta: até esse dia, qual é o valor do faturamento dessa empresa? Essa empresa faturou 35 mil reais. Qual foi o valor do custo das mercadorias vendidas? Foi 30 mil reais. E essa empresa está tendo um lucro de 5 mil reais. Eu olho para o patrimônio e vejo aqui lucro de 5 mil. Se eu quiser entender como se deu esse lucro, eu venho aqui para o resultado, ó, e aqui vai estar o detalhamento. Entenderam, pessoal, essa explicação? Sim, professor. Entenderam? Beleza, pessoal. Então, vamos lá aqui, ó. Estamos caminhando aqui para o fim. Então, agora a gente vai trabalhar a partir de agora com essas duas demonstrações, porque uma complementa a outra. O que é que aconteceu aqui no dia 8? Ó? O que é que aconteceu no dia 8? Houve um empréstimo, empréstimos obtidos pela entidade por meio de seus acionistas. Então, os acionistas emprestaram 50 mil reais para a empresa. E a empresa se comprometeu a pagar daqui a 180 dias. Como é que a gente faz aqui o patrimônio? Como é que a gente faz aqui o patrimônio, pessoal? Vejam bem, tá? A empresa pegou 50 mil emprestado. Pegou 50 mil emprestado. Adiciona 50 mil no banco. 50 mil vai entrar aqui no banco, perfeito. 50 mil entrou no banco. E os outros 50? Entra no passivo, duplicatas a pagar. Perfeito, entra no passivo. Aí aqui a gente poderia ser duplicado? Poderia, tá? Mas não ficava tão explicado se a gente colocasse duplicadas a pagar. Porque como foi um empréstimo, a gente vai e coloca aqui, ó, empréstimos a pagar. Tá? Valor 50 mil reais. Beleza, pessoal? Empréstimo a pagar 50 mil reais. Professor, o dinheiro não foi dos acionistas? Por que é que eu não coloco no patrimônio líquido? Porque esses 50 mil reais aqui, ó, ele não faz parte da riqueza líquida da empresa. Os acionistas, eles não deram para a empresa trabalhar com esse dinheiro e não vai ter um prazo para ser entregue. Vai ter um prazo. Foi estabelecido aqui uns 180 mil. Por que é que eu não coloco no capital social? Porque o capital social é o valor que aparece no contrato social da empresa ou no estatuto social da sociedade. Tá? Então, sempre
para ter uma alteração no capital social, essa alteração ela tem que se dar por meio de um contrato social ou de um estatuto social, tá? Que não foi o caso dessa operação. Essa operação foi uma operação simples, emprestou o dinheiro à empresa. Poderia ser, ao invés de ser acionista, poderia ser o banco. Perfeito, pessoal? Ok? Tá, professor. Dia 9. Dia 9. O que é que aconteceu aqui no dia 9? O 9 aqui foi diferente, ó. O 9, houve um aumento do capital social. Então, se houve aumento do capital social, pressupõe que houve uma alteração no contrato social dessa empresa. Então, inicialmente o contrato social era de 500 mil, agora passou a ser 550 mil. Houve um aumento de 50 mil reais. Então, está lá no contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado. Tá? Então, houve essa alteração no valor de 50 mil reais. Esse aumento, ele se deu com a entrega de um imóvel. O capital social da empresa, ele não só aumenta, ele não só é integralizado por meio de recursos em espécie, pode ser também um imóvel ou móveis, tá? E aí, pessoal, o que é que a gente faz nesse dia 9? Adiciona 50 mil ao capital social. A gente aumenta o capital social em 50 mil reais. 50 mil reais, perfeito. E o que coloca mais? Imóvel em ativo. E no ativo a gente vem aqui e coloca os imóveis, tá? No valor de 50 mil reais. Perfeito, pessoal. Todo mundo compreende como é que é essa lógica de formação do patrimônio? Todo mundo compreende? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Podemos finalizar, então, o dia? Professor, Pode falar, Welder. no caso, sempre que for entrar algum valor no patrimônio líquido, ele tem que estar... como é que eu posso dizer? Tem que estar escrito, né? Fala lá que vai para o patrimônio líquido. A não ser isso, ele vai para o banco, é isso? Não, pera, o banco, ele é ativo, tá? O banco é ativo. O banco é ativo. O patrimônio líquido, ele está aqui nesse outro, tá? Aqui é o que a gente pode ver é o seguinte. O capital social, ele representa dinheiro do sócio, recursos do sócio, tá? Sendo que não necessariamente todo recurso do sócio que a empresa pegar com o sócio vai entrar no capital social. Para entrar no capital social, obrigatoriamente tem que falar que é aumento de capital social, tá? Tem que falar que tem que estar explícito que é para o capital social, não é isso? Tem que estar explícito, exatamente. Porque no dia a dia, se a gente tiver numa empresa, tem que constar no contrato social da empresa. Tá? O contrato social é um documento jurídico, tem que constar lá no contrato social. Se não tiver lá, tiver explícito, aí vai vir para uma dívida qualquer, como se fosse com terceiros. Então, olha que coisa importante. Nesse caso aí, vamos dizer o seguinte, que a gente coloque 50 mil no capital social, dinheiro. Aí eu colocaria, o contraponto no ativo seria o quê? Aí depende também, tá? Aí depende. No dia a dia, esse dinheiro ele foi dado como? Foi dado em espécie, chegou lá na tesouraria da empresa e deu em espécie? Foi. Aí a gente coloca no caixa. Se não foi em espécie, esse dinheiro foi depositado numa conta corrente. Aí a gente vai e coloca no banco. Ok, Clóvis? Ok, professor. Ok. Então, pessoal, uma coisa interessante aqui que surgiu nessa discussão, a gente falou que capitais de terceiros são pessoas não ligadas à empresa, mas não necessariamente só são pessoas não ligadas. Porque vejam que aqui a gente teve um empréstimo de sócios acionistas, mas que foi um empréstimo não relacionado a um aumento de capital social. Então, é considerado também um capital de terceiro. Tá? Capital próprio é só o patrimônio líquido. Perfeito, pessoal?
Ok? Beleza, professor. Ok, professor? Então, vou aqui interromper aqui a gravação, tá ok? Vou interromper a gravação.